as aulas presenciais, o culto presencial. O pastor Fábio está fazendo os cultos à noite e me pediu para fazer a escola dominical. E estamos aqui para fazer. Quem não me conhece, quem estiver assistindo através do canal, meu nome é Marco Antônio Domingues, eu sou presbítero aqui, sirvo como presbítero na Igreja Evangélica Independente, e nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos no capítulo 3 do livro de Gênesis, e nós estamos vendo a respeito do inimigo. Chegamos no versículo 1, vimos que a serpente que estava presente no Éden é Satanás. Já vimos isso em outra aula. Vimos na aula passada a respeito do caráter maligno de Satanás. Nós vimos então a impiedade dupla dele. A impiedade dupla dele se divide em um orgulho ambicioso. Vimos que ele se orgulhou daquilo que ele era, foi feito perfeito, um anjo. Vimos que ele é uma criatura criada por Deus. Vimos que ele é um anjo, e como anjo ele tem seus limites diante de Deus, porque Deus é todo poderoso, ele não. Deus é infinito, Satanás é finito e mal, muito mal, e Deus não. Deus é infinito e infinitamente bom. E hoje eu queria ver a respeito da sua mentira, o seu pecado de mentira. E nós podemos fazer uma lista de acusações contra Satanás. E ela deveria ser apresentada em breve, e poderia parecer impossível que toda acusação contra ele, contra esse anjo mal, poderia se originar de um único pecado. O pecado de Satanás, a queda de Satanás, originou de um único pecado. Qual pecado? A própria palavra de Cristo, lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele, em Satanás, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a isso pode ser acrescentado 1 João 1, 3, 8. 1 João 3, 8 diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o diabo, ele vive pecando, ou ele peca desde o princípio. Quando? Quando ele caiu, quando ele se rebelou contra Deus. A acusação de que esses judeus, quando Jesus fala deles, a acusação esses judeus a quem Jesus falou, era o pai deles. O diabo é muito sério, e tem provocado perplexidade e controvérsia. Veja, podemos dizer que alguém é filho de Adão porque pecou, mas aqui o Senhor Jesus abrange isso e diz que quem pecou é filho do diabo. E ele acusou esses judeus de serem filhos do diabo. Como há um nascimento
espiritual no qual aquele que crê em Cristo é o recipiente da natureza divina, estranho à vida humana normal, ou seja, que não é igual a essa vida humana que nós conhecemos, há essa tal coisa como uma recepção das ideias satânicas com a finalidade de que a vida que os recebe seja, num grau marcante, filho daquele que origina a maneira de vida que essa pessoa abraça. Se você abraça a maneira de vida de Cristo, você é filho de Deus pela fé em Cristo. Se você abraça a maneira de vida que Satanás impôs ao homem lá no Éden, você é filho do diabo. É dura essa palavra? Dura, mas é a verdade. Paulo fala em Efésios 2:2, ele diz o seguinte: nos quais andaste outrora, ou seja, antes de conhecer Cristo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, ou seja, nos filhos daqueles que se rebelaram contra Deus, naqueles que escolheram abraçar o modo de vida de Satanás. E outras passagens é Efésios 5:6 também fala, e Colossenses 3:6. Vamos ver. Colossenses 3:6 diz o quê? Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos de quem? Da desobediência. Desobedeceram lá no Éden, filhos da desobediência. Quem é o filho da desobediência? Quem é o criador da desobediência? Satanás. E em 2 Pedro, a frase de Pedro, filhos malditos, veja lá, 2 Pedro, capítulo 2, verso 14. Isso. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, são o quê? Filhos malditos, ou filhos do diabo. Bem, todas essas passagens que nós lemos são muito significativas, em que o contexto delas incita a mais cuidadosa exegese do estudante, a fim de que a importância exata dessas designações seja apreendida. A desobediência caracterizadora referida anteriormente é federal. Ou seja, quando o nosso representante federal, Adão, o primeiro que pecou, a raça humana, todos caíram com ele. Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. Veja lá. Vamos conferir. 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, muitos são justos pela obediência de quem? Do segundo Adão, Cristo, de Cristo. Pelo nascimento natural, todos estão sujeitos à ira divina, que é devido à desobediência do cabeça federal Adão. Ou seja, cabeça federal da raça humana e pelo qual a raça toda caiu. Ele passou para nós, pelo DNA, pecado. Todavia, os filhos, com respeito
a infância pessoal e inocência retratam a cidadania no reino dos céus. Visto que a desobediência federal e não a pessoal é que está em vista, as implicações do título são tão aplicáveis a uma pessoa não regenerada quanto a outra, e ainda sem levar em conta uma subserviência pessoal. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que você é desobediente porque você é filho do desobediente. Você não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. Foi passado para você isso. Não tem como tirar. A única maneira de tirar essa maldição é aceitando a Cristo. Daí é certo concluir que todas as pessoas não regeneradas ou que não aceitaram a Cristo pela fé estão igualmente em necessidade de provisão da graça divina. Todos nós precisamos da graça divina, porque todos nós vamos para onde? Para o inferno. Mas aqueles que aceitam são tirados desse caminho. Tudo isso substancia a verdade de que há uma realidade solene na palavra de Cristo. Vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque quando Adão pecou, nos tornamos filhos do diabo. Por quê? Porque abraçamos a maneira de vida do diabo. Nós vamos ver isso com mais detalhe na próxima semana, porque nós vamos analisar a maneira como Satanás chegou até o casal. E lá nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas agora só temos que saber que por causa disso somos filhos do diabo. E com base desta filiação e da expressão inevitável de suas qualidades interiores, que ele continua a dizer: e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Qual era o desejo do pai? Rebelião contra Deus. Subirei até o trono do Altíssimo e serei semelhante a ele, ao Altíssimo. Ele não queria depender de Deus. E isso fez com que ele se rebelasse contra Deus. E nós vamos ver isso também no casal. Com autoridade inquestionável, Cristo relaciona o parentesco que o pecado gera, de modo algum com Adão, que é somente um elo na corrente. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o originador do mal não foi Adão, mas Satanás. E nós vimos isso semana passada. No coração daquele anjo, daquele querubim da guarda ungido, nasceu o pecado. E quando Cristo fala que nessa afirmação de que Satanás era assassino desde o princípio, parece ser o resultado da influência de Satanás sobre as outras criaturas, anjos e homens. Satanás levou aqueles anjos que ele enganou com a sua queda, que seguiram ele, porque acharam que ele estava certo, para a morte. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. E, infelizmente, para aqueles que abraçam o modo de vida dele. Rebelião contra Deus. Se há qualquer sentido em que essa acusação poderia se aplicar ao dano de Satanás e outros anjos ou não, é facilmente determinável que ele tenha seduzido homens ao pecado, anjos a pecar,
culminou no quê? Na morte. A morte entrou pelas mãos de Satanás. Então, fica razoável presumir, e não sem autorização da Escritura, que o único que fez o homem pecar, fez também os anjos menores pecarem. Se existe, ou há uma origem do pecado, Satanás. E essa, ou a origem do pecado, ela é invariavelmente atribuída àquele que deve, portanto, ter degradado os anjos, como também os homens. Satanás. De acordo com a Bíblia, o assassínio está na intenção, assim como no ato evidente. Quer ver isso? Está lá em 1 João, capítulo 3, 1 João 3, quando nós lemos o seguinte, verso 12 e 15. Então, 12 primeiro. Não segundo Caim, que era de quem? Do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. E o 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Eu não preciso matar o meu irmão com um tiro, com uma faca, atropelado, jogado em cima de um prédio. Não. Eu já sou assassino só por não amar o meu irmão. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, não sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si? Vai ser banido da presença de Deus? Satanás matou Adão e matou Eva, embora tenha vivido muitos anos antes da morte física vir sobre eles. Satanás, quando conseguiu a sua vitória sobre o casal, ele os matou. Ele sabia o que iria acontecer com o casal e assim mesmo os tentou os dois e fez com que eles caíssem em pecado. Aqueles que por criação eram tão imortais como os anjos, nós homens, pagaram o preço da morte que o conselho de Satanás impôs sobre eles. Nós vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhado lá nas semanas que vem, mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso agora um pouco. Por quê? Porque Satanás os matou. Ele conduziu eles à morte. E quando Cristo fala isso, a raiz do problema já escondida na acusação que Cristo fez, na qual ele disse que no diabo não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí nós vamos voltar um pouquinho aqui e perguntar o que é mentira. O que é mentira? Mentira segundo o dicionário Pribéria, que eu fui procurar, é o seguinte: mentira é um substantivo feminino, é o ato de mentir, engano propositado, falsidade, história falsa, patranha, peta, tanga, aquilo que engana ou ilude, fantasia, ilusão. Então,
Mentira é o ato de mentir, é de cometer, é de mentir. O ato é mentir. Então, o que é mentir? Mentir, verbo intransitivo, dizer o que não é verdade. Dizer o que não pensa, o que não se pensa, enganar, falhar, malograr-se, isso é o figurado, faltar, não cumprir o prometido ou o que era de esperar. Isso é mentira. Mas a palavra de Deus, ela tem um outro a respeito, outra colocação a respeito, muito interessante a respeito da mentira. Como fica demonstrado na Bíblia, o tema geral da mentira é, na verdade, muito vasto. Mas é dada uma importância específica à mentira como oposta à verdade, que é própria de Deus. Nesse slide, o que nós acabamos de ver, diz o seguinte: em sua natureza essencial, a mentira é um ser ante Deus. Lá no dicionário diz que a mentira é um ato. A palavra de Deus diz que a mentira é um ser. É um ser ante Deus, ou seja, um ser contra Deus, como não somente é a representação falsa da pessoa e do caráter de Deus. Satanás vai sentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Por quê? Porque ele é esse antideus. Ele é a representação, né? A representação falsa da pessoa e do caráter de Deus. Chamado de Deus desse século. Não, Deus, quer dizer, ele é um Deus falso, mas ele não se compara a Deus, mas é chamado de Deus desse século, Deus deste mundo. Veja, então, de novo, em sua natureza essencial, a mentira é um ser ante Deus, como não somente é a representação falsa da pessoa e do caráter de Deus, mas uma distorção de seu propósito e caminhos. Satanás resolveu, como o entendimento humano falha em apreender a crise envolvida quando em Satanás não há verdade. Assim mesmo, num grau maior, a linguagem humana é impotente como um meio de descrever as mentiras que estão envolvidas. Veja, a linguagem diz que mentira é um ato. Mentira é o ato de mentir. A palavra de Deus diz que mentira é um ser que se rebelou contra Deus, que é a verdade. Como o entendimento humano falha, nele de Satanás não há verdade. Satanás resolveu não continuar na esfera exata na qual foi colocado pela vontade infinita e benevolência de Deus. Vimos semana passada que Deus o criou perfeito, sem pecado, e ele tinha um ministério no plano de Deus. Mas ele desistiu de tudo isso porque ele se rebelou. Ele queria aquela adoração que o homem estava dando para Deus. O que Deus tinha se
Deus tinha revelado de si mesmo como a autoridade suprema e designado com respeito ao relacionamento e atividade para esse grande anjo era a verdade, na qual uma totalidade perfeita abarca todas as suas partes. Tal personificação extensiva da verdade, que reflete a infinidade do designador em cada particular dela, não poderia sofrer a mais leve desarmonia de seu equilíbrio e simetria perfeitos, quanto mais uma destruição completa de todos os seus aspectos vitais. Satanás tentou, mas ele não poderia acabar com a verdade. Em sua ação ímpia, o grande anjo propôs um curso de realização independente que imediatamente, em princípio, destronou Deus da verdade e entronizou o seu eu. Estava assistindo ontem com a Adriana um episódio chamado Lista Negra, e o cara foi lá na frente de uma facção, sei lá o que ele era, e disse: nós vamos acabar com esse imperialismo, nós que temos a verdade, nós que fazemos o bem, nós que queremos o melhor. Foi lá e explodiu um monte de lugar, explodiu um avião, matou um monte de gente. Grande verdade que ele está pregando nesse seu contexto dessa facção que ele tem, essa facção, do que ele representa. Eu vou fazer, então é a mesma coisa que Satanás. Quando nós dissociamos de Deus, nós estamos mentindo. Quando eu faço, eu posso, eu quero, nós destronamos Deus. Ou, como o anjo, esse anjo, Satanás fez, ele propôs um curso de realização independente de Deus, que imediatamente, em princípio, destronou Deus. Ele tirou Deus de onde Deus teria que estar e se colocou no lugar dele. E o homem, quando lá no Éden seguiu a ideia de Satanás, ou o conselho de Satanás, ele fez a mesma coisa. E nós, quando pecamos, fazemos a mesma coisa, seja qual for o pecado. Nós tiramos Deus do trono e colocamos eu me coloco no trono. Cada aspecto das intenções de Satanás estavam em oposição a Deus e independentes dele. Não querendo adiantar, mas falando, Deus sabe que quando comerdes desse fruto sereis igual a ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você comer desse fruto, que você vai ser igual a Deus, você não vai mais precisar de Deus. Não vai mais precisar de Deus para nada. E quantas vezes nós fazemos coisas sem querer colocar Deus no meio? Por isso, para o crente fiel, crente verdadeiro, não existe secular e santo. Tudo é uma coisa só. Porque se nós dividimos, nós tiramos Deus do trono quando dividimos. Se quando lá no meu trabalho eu não faço para Deus o meu trabalho, Paulo fala, não fazer para homens. Porque quando eu faço para homens, eu estou querendo a glória para mim. Mas quando eu faço, colocando que Deus me capacitou para fazer aquilo, Deus me deu aquela sabedoria para fazer aquilo, então eu estou dando glórias a Deus e honrando e colocando Ele no lugar dele. Satanás tirou Deus do seu trono, dentro do seu coração.
quando o salmista diz: reconhecei-o em todos os seus caminhos. Se eu estou aqui em pé, é porque Deus me deu essa condição. Se eu estou falando, é porque Deus me deu. Se eu estou respirando, é porque Deus me deu isso. Que Deus me deu condições. Tudo. O Senhor Jesus, Jeremias diz, né? Vamos falar como Jeremias, não o Senhor Jesus, mas Jeremias diz assim, que eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminhar, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias 10, 23. Ele foi quem criou o pecado. O pecado dentro do seu coração. É muito fácil se falar que está passando fome, que isso, que está tendo problema, mas o ser humano escolheu isso, escolheu ficar do lado de Satanás. Satanás é, com essa mentira de querer ser igual a Deus, espalhou para toda a raça humana e também para alguns anjos. O próprio Deus, com tudo aquilo que faz parte de seu plano e propósito, é a verdade em seu sentido absoluto e plenário. O Senhor Jesus disse Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. Abandonar continuar com Ele no seu curso que designou, é o destino mais elevado possível para qualquer criatura. Abandonar tal curso é experimentar as penalidades do mal presentes, as penalidades presentes e as futuras. Duas palavras gregas, elas são traduzidas em nossa língua pelos termos que conotam o mal, são muito reveladoras com respeito ao caráter essencial do pecado. E elas são: a palavra grega transliterada amartia, que significa errar o alvo. Qual era o alvo? Para que o homem foi criado? Para amar a Deus e gozar da sua presença, gozar dele para sempre. É o que nós vamos fazer nos céus. Mas esse era o alvo do homem: dar glória a Deus, glorificar a Deus. Mas o que ele fez? Errou o alvo. Pecou. E a palavra anomia, que quer dizer sem lei ou ilegal. Essa última pode significar somente o fato concernente aos gentios de que a eles a lei mosaica nunca foi dada, ou pode implicar em rejeição proposital da autoridade. Veja em 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A primeira palavra é capaz de expressar aquela falha colossal que é errar o propósito e as finalidades perfeitas de Deus, enquanto que a última
sugere que toda a rebelião do maligno em seu pecado original. Em errar o propósito divino para si. Satanás tornou-se o antideus destinado ao lago de fogo para sempre. E tal fim é como um fracasso para um ser que foi criado perfeito. Que foi criado perfeito. Contudo, a presente discussão tem mais a ver com o pecado do desprezo de Satanás pela lei, quando ele repudiou Deus e rejeitou a vontade de Deus para ele. Sua impiedade não foi uma mera desconsideração por um código de regras existente. Foi uma rejeição completa do legislador e de todas as suas intenções bondosas para uma vida eterna. E aqui podemos fazer uma nota que a impiedade do pecado não é exaurida no alto crime de rejeitar Deus e seu plano benevolente, ele prossegue em entronizar o eu e esposar, ou seja, unir-se em matrimônio a uma maneira de vida diferente, totalmente indigna, que desonra a Deus. Satanás, quando pecou, ele não só rejeitou a Deus, mas ele, para si, ele trouxe uma maneira de vida totalmente indigna, que desonra a Deus. Veja, por isso nós vemos aí aqueles que são inclinados a estarem com o diabo, que querem viver para o diabo, fazendo barbaridades. Mata e esquarteja, mata torturando, né? Faz todo tipo de impiedade, tudo, ele desce num nível tão baixo contra Deus, desonrando a Deus. Então podemos concluir que, em sua forma definitiva, a mentira é uma substituição de Deus pelo eu, pelo ego, e a presunção de um plano de vida autodesignado, ao invés daquele que é proposto pelo Criador. Esta é a mentira. Isto é assim porque o antideus, visto de todos os ângulos, porque é o antideus visto de todos os ângulos. Esse é o significado ilimitado da palavra de Cristo com respeito a Satanás, quando diz: nele não há verdade, que é o aspecto negativo do pecado de Satanás. Cristo também declarou que Satanás era um mentiroso desde o princípio, que representa muito plenamente o aspecto positivo daquele pecado original. Deus é tudo ou nada nesses relacionamentos. Toda mentira, como vista nas vidas desencaminhadas, é participante da mentira de Satanás e cresce dela, e desonra a verdade que caracteriza Deus essencialmente. Satanás é um mentiroso e pai da
a mentira. E quando nós podemos ver isso em Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou seja, deixaram o Deus eterno para seguirem uma criatura, Satanás. Então, não é sem significado específico que Deus continua no seu contexto a dizer que Ele próprio diz a verdade, que ninguém poderia convencê-lo do pecado e que aqueles que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Semelhantemente, visto que Cristo veio de Deus, é impossível que alguém seja de Deus ao mesmo tempo que rejeite aquele que Deus enviou ao mundo, Cristo Jesus. Quanta coisa está declarada quando Cristo disse: eu sou a verdade. Ele era não somente Deus manifesto em carne, mas como perfeito homem, nele estava a verdade no sentido de que sempre fez as coisas e somente aquelas que agradavam a seu Pai. Por isso o Senhor Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Porque se ele tivesse outra vontade, a não ser a vontade de Deus, ele seria do maligno. Satanás tentou Jesus, mas Jesus não pecou. Por quê? Para não abandonar o propósito exato que seu pai tinha para ele. A mentira satânica foi colocada no jardim do Éden e foi ali adotada pelos nossos primeiros pais. E, quanto a isso, como foi o resultado, semana que vem a gente faz um vídeo de como Satanás distorceu toda a verdade que Deus tinha dito a Adão e Eva e fez com que eles caíssem em pecado. Nós vamos parar por aqui, agradecer a paciência de quem está nos assistindo, que Deus abençoe e semana que vem a gente continua a aula. Vamos orar. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, queremos te agradecer por esses momentos na tua presença, estudando a tua palavra, que ela possa penetrar o meu coração e o coração de cada um que está ouvindo, para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Que, Pai, possamos tirar o ego do nosso trono e colocarmos o autor da vida, Cristo Jesus. É isso que te pedimos em nome dele.